O nosso corpo, como uma forma de adaptação, virou uma máquina de armazenar gordura. Fala comigo, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal, onde eu te mostro como mudar a sua vida através da alimentação. E hoje a gente vai estar descobrindo por que é tão difícil e doloroso e suado perder gordura e por que é tão fácil e tão saboroso ganhar gordura. Primeiro a gente precisa entender que biologicamente a gente não é adaptado para viver nessa época. Pensa que a gente, há alguns, milhares, bilhares de anos atrás, a nossa maior preocupação era sobreviver. Então a gente acordava e tinha que caçar, tinha que ir atrás de comida, matar bicho e dar um jeito de sobreviver. Não tinha a opção de vou ficar em casa, vou ali no mercado, comprar comida, vou pedir um iFoodzinho aqui, ficar de boa, tá tranquilo, ver uma Netflix. Não tinha. Então se todo dia eu tenho que acordar, eu tenho que andar, caçar, me movimentar, pensar, não tem uma comida aqui sobrando, não tenho geladeira para guardar comida, então eu tô sempre em movimento. E aí isso implica que, como a gente passou muito tempo vivendo desse jeito, o nosso corpo, como uma forma de adaptação, virou uma máquina de armazenar gordura, porque ele não sabia se a gente ia ter comida daqui a algumas horas. Então parte da comida ele falava, não, peraí, deixa eu armazenar aqui como fonte de gordura, porque se não tiver comida daqui a algumas horas, a gente tem essa reserva aqui de energia. A gordura nada mais é do que uma reserva energética do nosso corpo. E aí quando a gente sai dessa época de escassez, de caça, tudo era muito difícil, não tinha geladeira, para uma época onde tudo é muito fácil, a gente consegue ter comida aí para semana, para o mês inteiro na geladeira, e é fácil de fazer, é fácil de cozinhar. As comidas também são mais saborosas, não é aquela coisa que, não tinha sal, não tinha tempero naquela época. E aí a principal diferença é que pensa, eu não tenho mais que estar saindo de casa correndo, caçando pra conseguir comida. Só que o nosso corpo ele não mudou. Esse é o principal ponto. O nosso corpo ele ainda é o mesmo corpo, a mesma cabeça, o mesmo cérebro daquela época. E aí acaba que fica muito mais fácil a gente ganhar gordura, porque a gente passa a maior parte do tempo sentado aqui na tela do computador, no trabalho, em pé, dormindo. E em geral a gente não faz muita atividade física. E aí se você não está acostumado a ter uma alimentação saudável, junta uma comida que é tanto de fácil acesso quanto calórica e muito saborosa, aí é fácil ganhar gordura. E eu tô tocando bastante nesse ponto da comida hiperpalatável, né? Muito saborosa, porque também em nenhum momento da história a gente teve essa comida, a gente teve esse bolo de chocolate, essa coxinha, que é algo que junta o que há de melhor na face da terra. Junta gordura, carboidrato, sal, tudo que a gente come é um negócio extremamente saboroso. E aí quando a gente junta pouco movimento pelo dia a dia, né, o sedentarismo, a gente junta essa facilidade de ter comida e junto a essa facilidade alimentos de má qualidade nutricional, então fritura, coisas muito gordurosas, muito cheio de açúcar, fica muito fácil engordar, porque o nosso consumo de calorias ele vai lá no teto. E o nosso gasto de calorias fica aqui no chão. Só que fazendo isso repetidamente durante muito tempo, meses, anos, a gente chega no segundo maior problema do porquê é tão difícil perder gordura, que é quando você começa a entrar num quadro de obesidade, de sobrepeso, obesidade, aquela gordurinha ali, ela começa a ficar cada vez maior e aí você começa a ficar o tão falado inflamado. Mas o que é essa inflamação, afinal de contas, que todo mundo fala, mas ninguém explica? De uma forma bem resumida, quando há esse excesso de gordura no seu corpo, começa a pressionar alguns vasos sanguíneos, deixar tudo mais apertado e começa a faltar oxigênio nesses tecidos porque ele está comprimindo tudo, está apertando tudo. E aí o seu corpo entende que isso é um problema e ele começa a enviar células do sistema imunológico para tentar reverter aqui, entender o que está acontecendo. Só que como você não está doente, aquele quadro não passa, acaba não funcionando muito bem. E esse quadro começa a gerar proteínas inflamatórias, mais especificamente TNF-alfa e IL-6.
E o grande problema desses dois carinhas aí é que eles vão piorar a funcionalidade da sua insulina. E uma das principais funções da sua insulina vai ser fazer com que aquilo que você comeu, principalmente os carboidratos, sejam direcionados para as células, seja do seu músculo, do seu fígado, as células do seu corpo em geral. Quando essa insulina está ruim, parte da gordura que já está armazenada comece a sair para a sua corrente sanguínea. Quando você está com uma pior sensibilidade à insulina, o seu corpo ele vai ficar ruim em queimar calorias e vai ficar muito bom em acumular gordura. Então bora lá. Engordar é muito fácil hoje em dia por conta de todos esses motivos que eu falei. E o seu intestino, nesse contexto todo de comer muita porcaria e ter ficado gordo, também vai ficar prejudicado. Porque quando você come porcaria, alimentos de baixa qualidade nutricional, esses alimentos eles vão fazer com que o seu intestino produza bactérias ruins. Essas bactérias ruins vão fazer com que aumente a inflamação e aí piora todo o quadro. É por esses motivos que quando você está gordo, está com sobrepeso, você engorda tão fácil. Você come um negocinho aqui, pum, nossa, engordei. Ah, eu como tão pouco e engordei. É por isso que você come tão pouco e você engorda. E também é por isso que na maioria dos casos você vai sim precisar de uma dieta um pouco mais restrita, um pouco mais apertada, pelo menos por um período. Mas isso aí é com o seu nutricionista. Não vai dar uma de doido sair cortando tudo, que não vai funcionar. E tu sabe bem disso, que provavelmente tu já tentou fazer isso em algum outro momento e não deu certo. Mas beleza, a gente falou aqui sobre tudo o que faz engordar. E agora o que faz emagrecer? Como é que eu posso reduzir essa inflamação para o meu corpo ele voltar a ficar bom em queimar gorduras e não em acumular gorduras? Anota! E eu separei aqui 3 estratégias muito boas e pouco faladas sobre isso. A primeira delas é coma iogurte e fibras. No geral, como alimentos de boa qualidade nutricional, mas especialmente iogurte natural, não é também aquele iogurte que é cheio de açúcar, é aquele iogurte natural que o editor vai botar aqui para vocês. E fibras como salada, aveia. O que esses dois caras têm em comum é que quando eles chegarem lá no seu intestino, eles vão virar comida de bactérias boas, eles vão fermentar. E com isso, eles vão produzir um carinha chamado ácidos graxos de cadeia curta. E esse carinha aqui, ele vai ser o grande responsável por melhorar a sua sensibilidade à insulina, por aumentar a sua saciedade lá no seu hipotálamo, que é onde regula essa questão de fome e saciedade, e também vai melhorar as suas fezes. O seu intestino ele vai funcionar com mais regularidade, vai melhorar aí a sua prisão de ventre, que você não vai no banheiro faz uma semana. Isso não é normal. Segunda estratégia muito eficiente: pega um pote de iogurte natural, joga um wheyzinho, umas frutas, granola, aveia, perfeito. Come um negócio bom, saboroso, palatável, não vai te engordar, vai te ajudar a emagrecer. Fazer o jejum noturno. A gente sabe que jejum ele funciona para algumas pessoas e outras pessoas não se adaptam ao jejum. Mas o fato é, ele funciona. Se feito da forma certa, ele vai funcionar e vai te ajudar a perder gordura, que vai ser um dos principais objetivos do jejum nesse quadro todo. Existem vários tipos de jejum. Existe desde que você passa 24 horas sem comer. Eu não recomendo que você faça isso. Isso aí para mim é loucura, mas tudo bem. Tem várias janelas de horário que se enquadram o jejum. Esse aqui, mais especificamente, você vai ficar 10 horas sem comer e 14 horas você vai estar acordado e vai estar se alimentando. Por que 10 horas sem comer? Bora dizer que normalmente você durma aí 10 horas da noite. E aí, em vez de você fazer a sua última refeição 10 da noite, 9h30, 9 horas, você vai fazer a sua última refeição do dia às 8 horas da noite. E de preferência, inclua fibras nessa refeição para não te dar fome. Faz a sua última refeição 8 da noite e aí você para de comer. Você entra nesse jejum que vai ser facilitado, porque em tese tu vai passar só 2 horas sem comer e o resto tu vai estar dormindo. Essa é a grande estratégia desse tipo de jejum aqui. E aí com isso vai facilitar o seu controle dessa ingestão de calorias ao longo do dia, porque você vai ter uma janela menor para estar comendo, consequentemente espera-se, vai facilitar. Não é que vai resolver, vai facilitar com que você coma menos calorias e consequentemente engorde menos e emagreça. E por fim, tire o açúcar da sua vida e troque por adoçante. Adoçante não vai te matar, te dar câncer. Pensa que o adoçante, tu vai usar ele gotas por dia, sabe? Então imagina ele no café da manhã. Bora dizer que você faça o crime de botar açúcar ou adoçante no café. Pra mim isso é
Incrível, tudo bem. Aí tu vai lá e tu põe 3 gotas, 5 gotas que seja, cara, são gotas. Bora dizer que tu use de novo na hora do almoço, mais 3 ali, 5 gotas, que sejam 10 gotas por dia, é muito pouco para te causar um malefício realmente significativo no longo prazo. Em comparação ao açúcar, 1 a 2 colheres por dia, tem sim esse potencial de piorar tudo nesse quadro que você vai estar de obesidade e sobrepeso. E se você quer descobrir um jeito de perder gordura, ganhar massa muscular, sem abrir mão dos seus finais de semana, comer um negócio ali saboroso, sem abrir mão de sair com a galera, sem abrir mão da sua sanidade mental, sem passar fome, sem sofrer, obviamente você vai ter que fazer um esforço, mas não precisa, né, querer pular do prédio. Eu te convido a conhecer o Alimentando Resultados, que vai estar o link aqui na descrição, que basicamente é um grande hub de conteúdos, como se fosse uma Netflix da nutrição, com várias aulas que vão te mostrar como, o que e quando comer que alimentos para estar emagrecendo ou para estar ganhando massa muscular. E não só isso, como também a questão de hábitos, porque a gente sabe que não basta só saber o que tem que fazer, porque saber em tese todo mundo sabe, mas como é que você vai modular o seu ambiente, o seu comportamento e os seus hábitos para conseguir estar seguindo uma boa alimentação e se mantendo sem daqui a um mês chutar o balde e voltar pro ponto de início. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu acredito que o valor ainda esteja no valor promocional de lançamento, então eu te convido a clicar aqui no primeiro link e pelo menos conhecer. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se ficou claro tudo que eu falei e também deixa aqui a sua sugestão de vídeo para o próximo vídeo.